Olá, estamos iniciando mais um programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET, transmitido também pela internet através do portal maceoagora.com.br. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores da TV Maceió assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, os nossos convidados são Paulo Henrique de Oliveira Firmino, psicólogo e especialista em dependência química pela USP, e Ana Daniele Pacheco de Castro Firmino, enfermeira, especialista em dependência química pela USP. No programa de hoje vamos conversar sobre dependência química e família. Para iniciar o programa, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus, instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Com a presença do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados pela disponibilidade de estar aqui e a você, telespectador, amigo, pela audiência. Nós vamos iniciar o programa de hoje conversando sobre esse tema, dependência química e família. O carisma nosso, ele é sempre adubado pelos desafios do mundo atual.
E o movimento familiar cristão, o nome está dizendo movimento familiar. Tem como ponto central a família. E o programa é por uma família feliz. Então, nós vamos trabalhar hoje carisma e família feliz. Por quê? Porque o tema é muito importante, porque a dependência química é um desafio do mundo atual. Todas as famílias de hoje vivem esse flagelo. E o pior, quando tem um problema, não sabe como enfrentá-lo. E na maioria das vezes vem o desespero. E hoje trazemos como nossos convidados Paulo Henrique, psicólogo, e a Ana Daniele, que é especialista em dependência química. E ambos irão conversar conosco. E eu começaria a perguntar, finalmente, o Paulo Henrique, o que são drogas? Bom, pela Organização Mundial da Saúde, drogas são qualquer substância que altere o humor, de uma forma generalizada, né? Na nossa sociedade hoje a gente vê drogas lícitas, ilícitas, algumas já estão presentes culturalmente na nossa sociedade e outras não tão aceitáveis assim. Mas o que se é verdade hoje é que, de alguma forma ou de outra, a dependência química atinge praticamente todas as famílias, de forma direta ou indireta. E ainda hoje, nos tempos atuais, ainda existe muito preconceito no que diz respeito à própria dependência química. Então é difícil atuar frente à dependência química quando existe ainda a presença de preconceito, que impede de nortear, de pedir ajuda, enfim. Ana Daniele, quais são as drogas mais frequentes aqui no estado de Alagoas? Bom, aqui no estado de Alagoas, hoje a maior prevalência de drogas é o próprio crack, né? É o que mais a gente tem visto. Mas isso não descaracteriza de forma... E é uma droga pesada essa, né? Muito, muito pesada ainda, né? Mas isso não descaracteriza de forma alguma que o álcool, que é uma droga lícita, né, também esteja muito presente, principalmente no próprio âmbito familiar, como a gente tem discutido hoje. Então, o álcool, né, diretamente, mesmo que a gente não fale muito dele, né, porque o crack é considerado uma droga muito pesada, que devasta mais, o álcool hoje ainda é considerado a droga de maior prevalência, tanto aqui no nosso estado, quanto no país todo. No país todo. Isso. Além do crack, existe uma outra química que vem e desse álcool? Ou a prevalência é só dessas duas? Não. A própria maconha, né, que hoje a gente discute muito se deve, se não deve legalizar, descriminalizar. Hoje é uma droga também muito comum, né? O cigarro, que também é uma droga lícita, a própria cocaína, tranquilizantes, todas essas drogas estão muito... Os derivados do crack também circulam aqui em Maceió, em Alagoas? Também. Agora, o Paulo Henrique, como essas drogas estão chegando aqui? Nós não fabricamos essas drogas aqui. Assim, o Brasil não é um país produtor, de fato, né? Mas assim... E pior do que o Brasil, o estado de Alagoas. O estado de Alagoas. O Nordeste, ele por vez, na década de 80, 90, porventura, ele foi rota e também foi produtor no que diz respeito ao plantio de uso de maconha, somente em Pernambuco. Mas hoje diminuiu muito, principalmente pela venda, principalmente do crack. Hoje ele toma quase 80% de todo o comércio. O crack? O crack, aqui principalmente em Alagoas. Eu fui juiz em Santana do Ipanema, e lá naquela região do sertão nós temos o polígono, o polígono da maconha, o ciclo da maconha, que pega um pouco do estado de Alagoas e pega o estado de Pernambuco. Exatamente. Ali era onde se plantava maconha. E eu acho que lá para cá a Polícia Federal já deve ter... Isso, na verdade se fecham plantios, mas se abrem plantios, se vêem outras alternativas de continuar uma atividade ilegal, seja ela de venda ilegal, seja ela de plantio. Então assim, o crime sempre se molda na tentativa de sempre prevalecer e se firmar presente na nossa sociedade, independente do combate ativo, que se tem. Né? Exatamente. Olha, a gente vê o próprio Estados Unidos como o principal país combatente de qualquer uso de droga, e hoje é o país que mais se consome cocaína. Então assim, é difícil visualizar a droga, principalmente pelo viés somente do combate, da repressão, né? É necessário sim falar de tratamento, é necessário falar assim de educação no que diz respeito à própria prevenção de uso de drogas. Mas essa parte aí dará outro programa que eu pretendo futuramente fazê-lo. Exatamente. Agora vamos à dependência. O que é dependência, Daniele?
Bom, dependência é qualquer coisa, né, que gere uma compulsão e uma obsessão. O que é compulsão? Compulsão é aquela vontade, né, de ter algo, de se obter algo que não passa por mais que se tenha. Por exemplo, né, uma pessoa que começa bebendo pouco e de repente já está bebendo, sai para tomar uma cerveja e daqui a pouco já está na terceira, quarta, uma grade, não consegue parar, né? Inicia um uso e não consegue parar. E outra coisa muito característica da dependência é a própria obsessão, que é a vontade de usar toda hora, que não para de pensar em nenhum momento naquilo, né? Então a dependência é caracterizada principalmente por essas duas características, a compulsão e a obsessão. A dependência pode ser química, como a gente tem falado hoje, mas hoje existem vários outros tipos de dependência, como de sexo, de jogos, de internet, né? Então, e eu pergunto, seria fácil a família detectar essa mudança de comportamento, essa ansiedade em busca desse algo que vem a satisfazer? Bom, hoje a gente, como o psicólogo Paulo falou, hoje a gente tem trabalhado muito nesse âmbito da prevenção, né? A melhor forma que a família tem de detectar essas mudanças de comportamento de um dependente é principalmente conhecendo, né, essa pessoa que convive, ou seja ela o filho, o marido, a esposa. Então, só se consegue perceber mudanças no comportamento quando se conhece aquela pessoa com quem a gente convive, né? E hoje, inclusive até o Facebook já estão falando de independência. Pessoas que ficam vinculadas ao uso constante do Facebook. Exatamente, né? Uma característica muito comum, né, dessa mudança de comportamento é exatamente quando o dependente ele deixa de sentir prazer nas coisas, em sair com a família, né, em ir para a escola, em trabalhar. Então, de repente, ele começa a trocar essas outras atividades pela atividade onde ele exerce a própria dependência. Uma causa de não se verificar essa dependência, talvez também é a família que não é unida. O que é uma família que não é unida? É aquela família que cada membro é independente. Então, com essa independência, mascara o comportamento familiar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente, perfeito. Hoje em dia, a gente costuma falar assim que as pessoas construíram isolamentos nas suas próprias residências. Então são famílias que constroem cada um a sua rotina. Estão juntos, mas estão distantes. Então entra no quarto, lá tem seu computador, lá tem sua televisão, o quarto geralmente está fechado. Então é muito difícil acompanhar qualquer mudança de comportamento, principalmente quando essa mudança de comportamento ela é vinculada à própria presença da adolescência ou de algum comportamento que é típico da idade. Então, por vezes, a família até identifica alguns comportamentos que são, assim, notáveis no que diz respeito, assim, de diferentes, mas não consegue identificar que aquilo pode ser o uso de droga ou simplesmente coisas da idade. É necessário estar muito mais perto, é necessário estar muito mais próximo para entender. Eu costumo dizer que, geralmente, a família que está perto, ela não consegue nem identificar. Porque dificilmente essa família perto, essa família próxima, vai ter no seu familiar um adolescente ou uma criança que se envolva com droga, pela própria presença que se tem. Por vezes hoje a gente discute se a dependência química, se a droga chega por um espaço que estava vazio ali ou de fato para desunir. Então a gente acredita que na maioria das vezes a relação familiar que existia dentro dessa família já era disfuncional. Existia sim a presença de um pai, existia sim a presença de uma mãe, mas de forma assim não tão presencial, de forma não tão não como verdadeira família. Exatamente, se perde muito nisso. Aí eu pergunto, Ana Naniele, me diz uma coisa,
Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão de Maceió. E continuando, eu gostaria de indagar do Paulo Henrique, doutor Paulo, nós estávamos conversando no intervalo sobre as drogas de balada. Quais são essas drogas de balada e que efeitos ela tem? São passageiros, permanentes? Me explica aí, o telespectador está ávido em querer saber. Ok. As drogas conhecidas como drogas de balada são principalmente o êxtase, o LSD, são drogas de rave, né? São drogas que têm que são complementos de um tipo de dança, de um tipo de música, que junto com o seu efeito ela traz uma sensação de plenitude e de totalidade. As pessoas são capazes de dançar durante 1, 2, 3 dias, porque essa rave ela tem essa continuidade, ela não se interrompe, não é um show que se vai 6 horas da noite e acaba 10 horas. Esse show não acaba. Então as pessoas por vezes utilizam de uma droga como essa como aí na tela nós estamos mostrando, é isso aí, né? Exatamente. Então assim, utiliza-se dessas drogas principalmente para continuar dançando, para continuar nesse ritmo de festa. Exatamente, mas por vezes esse próprio usuário, ele mistura essa droga com outras drogas, principalmente o álcool, que tem um efeito muito mais duplicado, muito mais inclusive dobrado. Energético, né? Exatamente, o energético, o uísque, enfim, qualquer outra substâncias que vai aumentar essa dosagem. Isso começa a se tornar muito mais perigoso para aquele usuário que usava uma droga de maneira esporádica. Por vezes as pessoas começam a desenvolver uma dependência numa festa como essa. Existia um uso regular, um uso controlado, e diante de uma festa dessa experimenta uma sensação que fica registrado no cérebro e a tendência dele é querer repetir aquilo. E pode até dar taquicardia, né? Ataque cardíaco, o próprio... Morte súbita, que a gente conhece como a última dose, no caso a overdose. Porque assim, o cérebro é incapaz de comunicar ao corpo que não aguenta mais. E ele continua utilizando, e o corpo não aguenta. De tanto sangue que está sendo bombeado, de tanto que o coração está sendo exigido. E por vezes a consequência daquilo é o desmaio, ou então a própria morte. Bem, já conversamos um pouco sobre droga e as suas consequências. Agora eu perguntaria à doutora Daniele, dependência química é doença? E por quê? Sim. Bom, dependência química, apesar de, como já foi falado, ainda ter esse caráter muito preconceituoso quando a gente fala sobre ela, né? É sim considerada doença, como já foi colocado pelo Dr. Paulo, né? A Organização Mundial de Saúde já considera a dependência química como doença, porque ela tem características, né? Critérios que são comuns à própria dependência, né? São critérios específicos, né? Como a abstinência, como a compulsão, a obsessão, são sintomas muito característicos da própria dependência química, da doença da dependência química. Então, hoje ela é caracterizada como doença exatamente por ter sintomas próprios. Certo. A dependência como um todo, no caso, né? A dependência como um todo, isso. Exato. Agora, essa dependência, doutor Paulo, ela passa de pai, de mãe para filho? Ou não? Existe um fator, existe uma linha da ciência que estuda o fator hereditário, o fator genético. Existe uma droga em específico, que é o álcool, que as pessoas afirmam que pais que são alcoólatras, que desenvolveram a doença, não são pais que bebem, são pais que desenvolveram de fato a doença do alcoolismo, criam seus filhos. Eu tenho um filho que tem 50% de chance de desenvolver também o alcoolismo, independente se ele experimentou ou não. E isso vai aumentando se o meu avô também foi, se meu pai foi, a chance que eu tenho de desenvolver o alcoolismo ao beber, ao ato de beber, é imenso, que seria no caso de 75%. Inclusive pelo próprio exemplo, né? Pelo próprio exemplo, por estar ali presente, pelo álcool ali naquele momento ser uma atividade presente nas festas, nas festividades, seja ela desde 1 ano de idade ou de casamento. Então assim, culturalmente o uso daquela bebida, o uso daquela droga é aceito. Então se ele é aceito, facilmente vai ser repetido, vai ser replicado pelos filhos. Existe preconceito no caso de quando se fala assim em drogas? Vocês têm observado isso? O preconceito ainda é total. Hoje a gente fala muito sobre doença, mas as pessoas ainda têm a tendência a acreditar que o dependente químico, se ele quisesse, ele sairia daquela situação. Que o que falta na verdade é força de vontade ou vergonha
Se ele tivesse vergonha na cara, ele não estaria nessa situação. Então, assim, o que falta para ele é o emprego. Se der um emprego para ele, ele vai sair dessa situação. Toda vez que a gente tem uma verdade sobre isso, ou tece um comentário como esse, aquele que está envolvido na dependência química jamais tem força para sair. Ninguém sai sozinho de uma doença, ele precisa ser acompanhado, direcionado, ser tratado de fato como um dependente químico e como qualquer outra doença, os canais, os caminhos que livram ele daquela enfermidade. Apesar de dependência química ser considerada hoje uma doença incurável, existem formas de tratamento que deixam o dependente químico anos em abstinência. O primeiro ponto para se ter um sucesso... Deixa anos ou tira mesmo ele? Tira de fato. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, que experimentam depois de 10 anos de sobriedade um gole de álcool. Então, facilmente ele volta ao seu padrão de consumo de 10 anos atrás. Ele jamais voltará a ser um bebedor social, ou um usuário de crack usual, enfim. Independente da droga que ele foi dependente ou que ele se tornou dependente, ele tem que dar um fim nisso. Então, a abstinência é o ponto inicial para qualquer tratamento de independência química. A pessoa, depois de tratada, como você falou, Paulo, Daniel, encontra esse preconceito também na reconstrução da vida, quando vai procurar um emprego, uma escola? Ainda existe alguma coisa desse sentido contra ele? Inicialmente, né, após um período de tratamento, é muito comum que se tenha ainda uma discriminação com o dependente químico, principalmente por conta dos comportamentos que envolve o dependente químico quando está usando droga. Então, muitas vezes ele rouba, ele mente, ele mata por vezes, né? Ele engana a muita gente. Então, assim, é comum que quando ele sai, as pessoas ainda não acreditem, né, numa mudança de comportamento. Porque diversas vezes esse dependente químico já prometeu não fazer de novo, já jurou que ia parar, que não ia voltar a roubar. Então, quando ele volta para a sociedade, quando ele volta para o seio familiar, para o trabalho, é comum que até que ele comece a apresentar comportamentos de fato, mudança de vida, né, as pessoas ainda duvidem, ainda neguem uma oportunidade. Então, para o dependente químico, é muito doloroso esse processo de volta à sociedade. Exatamente porque ele não quer aceitar todas as consequências que a dependência química nativa causou. E é comum que essas consequências apareçam, né? Porque ainda, principalmente a família ainda está machucada, ainda está magoada, ainda não confia, o patrão muitas vezes também ainda não confia, né? Então é comum que isso venha a acontecer. Doutor Paulo, uma pessoa que só usa álcool ou só usa cigarro, é considerado dependente químico? Sim, qualquer droga ela pode trazer a dependência. Então, assim, o usuário pode ser um tabagista, pode ser simplesmente um alcoólatra, e qualquer droga vai trazer essa dependência de maneira isolada. Qualquer droga que traga dependência já transforma a vida do sujeito. O que a gente mais vê hoje no que diz respeito ao preconceito é principalmente porque a dependência química não traz uma marca em si. Então, alguém que vai entregar um currículo, ou alguém que vai se colocar disponível no mercado, ou que vai recomeçar a sua vida, não traz uma marca que caracteriza de fato a dependência. Só que a dependência química, por vezes, ela roubou muito tempo desse sujeito. E ela inicia, na maioria das vezes, com uma idade muito baixa, com 8, 9, 10 anos, que compromete todo o seu estudo, que compromete toda a sua formação, que compromete toda a sua educação. Então, às vezes, ele vai ter que correr contra o tempo. Hoje ele decidiu mudar de vida, ele já tem 26 anos de idade. Mas ele não tem ainda o 2º grau completo. Então, por vezes, o preconceito que ele vai ter que sobreviver, ou que ele vai ter que enfrentar, são preconceitos que diz respeito a justamente isso. Aquilo que ele deixou de fazer durante muito tempo. Porque enquanto dependência química, ou ele dava mais valor à dependência química, ou ele conseguia conciliar sua vida com outras coisas. E em dependência química você não consegue conciliar nada. A prioridade da vida do sujeito, da pessoa, é a própria droga. Então, assim, esse é o maior preconceito que ele enfrenta. Ele tem que começar uma vida nova, resgatando aquilo que ele deixou há 10 anos atrás, há 13 anos atrás. Com tudo isso que já foi explanado pela doutora Daniele. Eu perguntaria, doutora Daniele, uma pessoa sendo tratada porque é dependente de crack, aí se restabelece, aí pode ir para outra droga e se restabelece, vai para outra, fica mudando, migrando de droga, uma dependência circular, vamos dizer assim. Uhum. Pode acontecer isso? Deixa eu ver se eu entendi direito. Se uma pessoa que usa... Se ela pode...
ela pode fumar crack agora, daqui a pouco eixo, daqui a pouco cigarro, daqui a pouco volta para... Se há esse ciclo. Sim, pode falar. Geralmente, as pessoas, por exemplo, têm outras dependências. Mas, por exemplo, ele era somente usuário de álcool, somente um dependente de crack. Passou 2 anos sem utilizar. E, por vezes, isso é bem comum. Então, ele acredita que pode beber. O que ele não pode, na verdade, é usar crack. Ele acredita, por vezes, que pode voltar a fumar maconha, porque, na verdade, ele nunca foi dependente de maconha, ele só era dependente de crack. Esse é um dos erros mais comuns que o próprio dependente químico comete. Ele não entende que o cérebro não entende a droga como sujeito. As drogas mais muda, mais afunda. A droga são princípios ativos. Então, a droga ativa no cérebro aquilo que torna ele dependente, que são substâncias naturais que o corpo tem. A gente está falando de dopamina, serotonina, endorfina, que está tudo no sistema límbico. Então, toda droga vai funcionar em torno desses fatores. E, independente da droga que ele use, vai interferir nisso. Então, assim, não adianta ele migrar ou acreditar que pode migrar de droga, que não vai ter consequência nenhuma. O que vai acontecer é que ele sempre vai voltar para sua droga de preferência. No caso, aquela mais forte, que ficou mais registrada no cérebro dele. Agora eu pergunto, doutora Daniela, e finalmente, a dependência química tem cura? Não, a doença da dependência química é permanente? É considerada uma doença incurável, né? Incurável, essa palavra até assusta às vezes. A gente fala de crônica, incurável e fatal se ela não for interrompida no uso, né? Então, incurável não quer dizer não tratável, né? Incurável como diabetes, incurável como hipertensão, que são doenças que precisam, durante toda a vida, serem mantidas em tratamento, em manutenção, que é o que acontece com a dependência química. A dependência química, ela precisa da abstinência para que a gente considere que essa pessoa pode ter uma vida longa pela frente, né? Então, é exatamente isso que o Dr. Paulo falou. Não adianta uma pessoa que usa crack, né, achar que pode migrar para maconha, né? É sempre, né, por ser uma doença incurável, nem pode usar o crack, nem a maconha, nem o álcool, porque o cérebro está programado para receber aquela química e voltar tudo de novo. E os dependentes em tratamento, bem como as suas respectivas famílias, são orientadas nesse sentido? Sim, né? Tanto durante, seja o tratamento, seja ele uma internação, seja ele um CAPS, álcool e drogas, seja ele até uma psicoterapia individual, tudo que se volta ao tratamento da dependência química, né, é voltado também para tudo que diz respeito a ela, né? Em como fazer, em como manter, né, do porquê que ela é incurável, tanto para o dependente quanto para a própria família, para saber lidar com tudo que vai acontecer depois do tratamento, depois da internação, até durante, né, esse período que vem a abstinência. Me digam, vocês me expliquem aí, como fica a vida social de uma pessoa dependente, Paulo? Assim, de fato não fica, né? Então, assim, a vida social é perdida, né? Principalmente quando a gente fala de uma droga, por exemplo, como o crack, em que ela exige principalmente uma participação ativa. Ninguém consegue fumar uma pera de crack e voltar para o trabalho. Então, depois que ele inicia o uso, ele só sai de lá quando não tiver mais nada, a ponto dele sair em busca de algo, de algum dinheiro, de algum roubo, que volte a fazer esse uso. Então, é comum a gente ver no usuário de crack os dedos amarelados, os dedos queimados do próprio cachimbo, porque ele não consegue interromper aquilo. Diferente, por exemplo, de um usuário de álcool. Então, ele tem uma vida social aparentemente ativa. Então, ele consegue trabalhar, ele consegue... Até porque o próprio trabalho respalda ele a afirmação de que ele não é dependente. Então, ele acredita que alcoólatra, de fato, seria alguém que toma álcool de posto, ou alguém que está na rua, está na sarjeta. Ele, enquanto um gerente, enquanto um dono, um administrador, ele não poderia ser considerado alcoólatra, porque ele acredita que o alcoólatra não conseguiria dar conta daquilo. E a gente percebe que isso não é realidade. Existem pessoas hoje que têm uma vida social ativa, como, por exemplo, atores que a gente vê que a gente só percebe depois que foi internado. Mas até ontem tinha feito uma novela, tinha uma participação ativa num show, enfim. Mas o álcool é uma droga que dá o direito de você ter uma atividade social presente, mas não necessariamente você está de fato ali. Então você sobrevoa por esses setores, mas você não vive de fato aquilo. Era o que a gente estava falando inicialmente sobre o conceito de família. Então existe um pai presente, existe uma mãe ali, mas na verdade o papel de mãe e o papel de pai... Se o pai e a mãe estão presentes, fica difícil a droga. A droga não tem espaço.
dificilmente vai ter um espaço aí nesse meio, porque isso é importante, tá muito acompanhado. Presente no sentido de estar lá. Hoje em dia, a vida corrida, o trabalho, tudo isso faz com que, de fato, a gente tenha pouco tempo com nossos filhos. Mas o que a gente fala não é do tempo que se passa, e sim da qualidade desse tempo. É do tempo que se está lá, que se está sentado, que participa. Viver e ser família. De vivenciar, de pegar na escola, de voltar. É ter esse tempo para isso. Então, por vezes, o pai, por exemplo, chega sexta-feira à noite... trabalhei a semana toda, mereço tomar minha... E passa sexta, sábado e domingo, e o único tempo que ele teria para ser família, para estar em família, ele não utiliza para isso. E quando ele percebe, meu filho, eu não sei o que aconteceu, eu dei tudo para ele. E quando a gente percebe, já é tarde demais. Tudo não adianta, né? Tudo não adianta. Todos os dependentes químicos precisam ser internados, doutora Daniele? Não, né? Hoje a gente tem diversas formas de tratamento de um dependente químico, né? Como já foi citado anteriormente. Tem uma psicoterapia, tanto individual quanto em grupo, tem o CAPS, álcool e drogas, tem os grupos de autoajuda, como a NA, que são narcóticos anônimos, o próprio amor exigente. Mas a internação, ela é estritamente indicada, né, principalmente quando o dependente químico ele começa a pôr em risco a própria vida, a vida da família, a vida da sociedade, ou a vida dele em sociedade. Somente nesse caso é que é recomendável a internação. E quando os outros casos, quando já tentou outros tipos de tratamento, ou quando a família tentou ajudar e não conseguiu. Então, se a família vê que tem que internar, ou o próprio dependente acredita que precisa ser internado para que interrompa o uso, não consegue parar, aí a internação é necessária. Doutor Paulo, qual o tempo de duração de um tratamento para que a pessoa volte mais ou menos a uma normalidade? Varia de acordo com a droga ou com o tempo da pessoa? Hoje a realidade de Maceió, Alagoas, é um tempo bem previsível de 6 meses. Principalmente para usuários de crack, principalmente. Mas existe tratamento de 15 dias de internação, existe tratamento de 30 dias, que é a metodologia Minnesota, existe tratamento de 45 dias. Então, o que mais... Tanto para as drogas pesadas como para as leves. Independente. O que mais vai ser feita uma avaliação social desse sujeito. Porque não adianta eu ter um tratamento super eficaz e não ter um aparato social para quando ele sair dali. Então, a problemática que ele vivenciou dentro da clínica, dentro da comunidade, seja lá onde for, ela precisa ter um respaldo, principalmente para quando ele sair. Um acompanhamento que a gente chama de pós-tratamento ou um ambulatorial. Eu posso reduzir o meu tempo de tratamento se eu tenho um ambulatorial. Depois disso, se eu tenho um pós-tratamento posterior a isso. Isso é o que mais vai legitimar a eficiência desse tratamento. O tratamento inicia na comunidade ou na internação, mas ele não tem fim. Ele sempre vai tem que ter sempre um monitoramento para acompanhar cada caso. Agora, doutor Daniel, e quando o problema está nos pais e no filho?